Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Gratos pela preferência que nos dá, a nossa convidada é a professora Cristina Gomes da Silva, doutora em Sociologia, é coordenadora neste momento do Departamento de Ciências Sociais e Pedagogia da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Tem a incumbência por despacho do Governo de coordenar um grupo de trabalho responsável pelo estudo sobre os estudantes oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste que frequentam o ensino superior em Portugal. O estudo foi apresentado no passado dia 15 e, de certa forma, tem uma ligação com um outro estudo sobre o qual já falamos no outro dia, sobre o perfil do estudante dos países africanos de língua oficial portuguesa nas instituições de ensino superior em Portugal. Professora Cristina Gomes da Silva, agradecemos por ter encontrado tempo para estar aqui conosco. Esse estudo veio ampliar o perfil dos estudantes do SPALOP nas instituições de ensino superior em Portugal? Ou são dois estudos que não convergem? Muito obrigada pelo convite. Deixe-me só fazer duas ligeiras correções. Neste momento eu não sou coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Pedagogia, sou professora coordenadora, mas é uma categoria na carreira, e também não coordeno o grupo de trabalho, faço parte do grupo de trabalho, não havia uma coordenação formal. São só estas duas clarificações. Mas, de todo modo, faz parte do grupo de trabalho e o período em análise é 2015 a esta parte, não é? 2022, 2023. Sim, a única clarificação é que eu não sou coordenadora do grupo, é só isso. Mas relativamente à questão que coloca, são dois estudos que decorreram quase em paralelo. O estudo que foi coordenado pela professora Clara Carvalho no ISCTE e que teve financiamento do Instituto Camões, em Portugal, e este que, no fundo, nasce de uma necessidade identificada pelo então Ministro da Ciência e do Ensino Superior português, professor Manuel Heitor, que face à situação preocupante, e é assim que nasce este grupo de trabalho, à situação preocupante dos estudantes oriundos da Guiné-Bissau, decidiu nomear 3 pessoas para estudarem o que é que se estava a passar com aqueles estudantes. Por vicissitudes várias, aquele grupo inicial não avançou, depois tivemos algumas mudanças governativas em Portugal e o trabalho não foi posto a andar. E depois é já com a senhora Ministra Elvira Fortunato que é então nomeado um novo grupo de trabalho em 2022 e é a partir daí que se começa a recolher informação para termos uma informação e um conhecimento mais fino sobre as condições em que os estudantes, agora já não exclusivamente da Guiné-Bissau, mas sim dos PALOP e de Timor-Leste, as condições em que eles estão nas instituições do ensino superior. Como deve entender, vamos abordar sobretudo o caso dos estudantes cabo-verdianos. É uma rádio de Cabo Verde. Chama-nos a atenção que a taxa de desistência no primeiro ano cresce continuadamente e em 2020 é a maior. Há alguma explicação para essa desistência? Uma explicação possível reside na coincidência destes números com os anos da pandemia de Covid-19, e em que há, de facto, um aumento das taxas de desistência neste período. No entanto, com os dados que temos disponíveis, não é possível perceber quais foram as verdadeiras razões desta desistência. Ou seja, era necessário trabalhar com dados não exclusivamente estatísticos e isso não nos foi possível. Mas a explicação, assim, à primeira vista, aquela que nós encontramos, tem a ver com isto. Pode ser uma explicação possível. Na entrevista anterior com a professora Clara Carvalho, ficou no ar a possibilidade de as matrículas no primeiro ano não serem continuadas porque há uma tendência para a imigração e depois há dificuldades de adaptação. Chegam tarde os alunos por burocracias de visto.
Sim, isso é um dos problemas identificados por estes estudantes que nós, através do questionário, tentámos obter informação sobre isso. Efetivamente, os atrasos na atribuição de visto, na concessão de visto, são, no fundo, uma das grandes dificuldades que se colocam a estes estudantes. De qualquer modo, isto tem variações entre os vários países e no caso de Cabo Verde, até nem estão assim muito mal os números relativos à concessão de visto para virem para Portugal. Ou seja, os prazos que nós tínhamos estabelecido aqui como intervalos de tempo tinham a ver com de 1 a 3 meses, de 3 a 6 e mais de um ano, e os estudantes cabo-verdianos estão efetivamente ali a maioria, de 1 a 3 meses. Agora, o que é que se complica? Como é que isto se complica aqui? Complica-se porque 1 a 3 meses na concessão do visto após saberem que estão colocados numa instituição, praticamente o primeiro semestre não é aproveitado, porque se for um mês tudo bem, mas se forem 3 meses, de outubro a dezembro ou a janeiro, praticamente temos o primeiro semestre a acabar. Portanto, deveria haver aqui uma maior celeridade na atribuição dos vistos, mas isso é uma questão que ultrapassa, obviamente, a vontade do grupo de trabalho. Nós apenas identificamos dificuldades. E matrículas feitas, matrículas pagas, os alunos continuam, e parece que aí surge uma das dificuldades, continuam a pagar as propinas, ou alguém paga por eles, sem que estejam a estudar. A partir do momento em que deixam de pagar propinas, em que deixam de estar no sistema, é porque deixaram de pagar as propinas. Eles não estão no sistema, não existem. Vamos lá ver, quando os estudantes pagam as propinas, eles existem no sistema. O problema é quando eles desaparecem e aí não sabemos muito bem qual é a sua trajetória, não é? Porque já não estão no sistema de ensino superior. Portanto, não são contabilizados, digamos. Mas as universidades registram a sua entrada? Registramos a entrada a partir do momento em que eles são colocados e em que procedem à matrícula. Quando procedem à matrícula, pagam a propina. Digamos que é uma presença administrativa. Quando deixam de pagar a propina, eles deixam de existir no sistema. É uma desistência. Os números que o estudo aponta está a crescer, mas não chega a 1%, é residual, não é? Está a falar de que estudo? No primeiro ano. No estudo... Não, mas no estudo do ISCTE, Instituto Camões, ou deste agora? Deste Politécnico de Bragança. Do Politécnico de Bragança. Ele foi apresentado. Exatamente, no dia 15. Sim. Mas nós temos ali... Vamos lá ver, este estudo, ou este relatório, tem várias fontes a concorrer para esta organização da informação. E aquilo que nós temos relativamente à permanência, digamos, de estudantes em Portugal, nas instituições de ensino superior portuguesas, diz-nos que houve um aumento da taxa de desistência, mas para a qual nós desconhecemos as razões. Portanto, não podemos atribuir razões a esta taxa de desistência. Mas, por enquanto, de qualquer forma, é um caso que precisa ser investigado, não é? Sim, claro. Não, quer dizer, não é atribuição deste grupo de trabalho, entende? As grandes dificuldades, não sei se estou certo na interpretação, as grandes dificuldades que o estudo aponta, a distância dos familiares, que está no topo, depois a adaptação ao clima, a discriminação racial, as dificuldades com documentos e as dificuldades financeiras. São as principais dificuldades apresentadas pelos estudantes. O grupo de trabalho apresenta soluções? O grupo de trabalho não apresenta soluções, apresenta recomendações. Recomendações às entidades nacionais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
que por sua vez depois encaminharão essas recomendações numa ação mais concertada e mais consensualizada para as instituições de ensino superior. Se relativamente à distância dos familiares não há muito a fazer, portanto há que viver com isso durante o tempo em que dura a formação destes jovens e destas jovens. A adaptação ao clima também é uma coisa que tem de ser feita. Pronto, nós também quando nos deslocamos temos de nos munir de vestuário adequado para fazer face às diferenças climáticas relativamente ao sítio de onde somos oriundos. E aí também as instituições eventualmente não podem fazer grande coisa. Isso aí é um problema que deve ser equacionado antes da partida, não é? Sim, mas não sei, quer dizer, se nós estamos disponíveis para nos afastarmos do nosso contexto habitual para fazer uma formação, eventualmente também teremos de pensar, bom, são 3 anos ou são 5 anos, dependendo de se faz só licenciatura ou se faz também mestrado, e durante este tempo, bom, está mais frio do que aqui, mas eu vou ter de me adaptar, no fundo é isto. Mas eles também, repara, as respostas não vão no sentido de dizer que são dificuldades inultrapassáveis, é uma questão de adaptação, é a adaptação ao clima normal. Do nosso ponto de vista, as dificuldades financeiras são eventualmente mais complexas, porque ou os estudantes e as estudantes têm uma família, um contexto familiar, ou um contexto outro, que os ajuda, que os apoia financeiramente. No caso de não haver apoio por parte dos governos respectivos, ou efetivamente, quando chegam e eventualmente não tendo forma de fazer face às despesas necessárias, podem ter de optar por uma conciliação entre o estudo e o trabalho, e aí serão considerados trabalhadores estudantes, que é o que às vezes acaba por acontecer. Portanto, aqui teríamos efetivamente uma área ainda de trabalho para perceber como é que os governos respectivos podem apoiar estes estudantes, ou outras entidades, outras instituições. O que é que dentro das instituições pode ser feito? E há aqui uma dificuldade referida por cerca de 19% dos estudantes, o que ainda é muito, que é a discriminação racial e a xenofobia. Ora, aqui sim, aqui pode ser feita alguma coisa. De qualquer modo, as recomendações que foram feitas neste domínio passam por exemplo, reconhecer com maior ênfase a importância destes estudantes em Portugal, mobilizar as fontes, as entidades diplomáticas, perceber que isto é importante para Portugal ao nível das políticas de internacionalização de um número significativo de instituições de ensino superior, até porque a internacionalização é uma dimensão avaliada no desempenho institucional. Por exemplo, divulgar os dados relativos à situação destes estudantes e monitorizar de uma forma permanente para que as políticas defendidas e praticadas no setor sejam mais informadas, promover uma maior informação junto dos gabinetes de apoio aos estudantes internacionais dentro de cada instituição, identificar necessidades e depois ir monitorizando a forma de como estas dificuldades estão a ser ultrapassadas, alertar para a necessidade de cada instituição ter princípios explícitos e práticas de inclusão e de não discriminação. Isto, do nosso ponto de vista, é muito importante e nem sempre é feito, porque, no fundo, a ideia de que são todos tratados de igual modo e que é assim que se promove a igualdade está aqui um bocadinho comprometida, porque não é verdade que seja com políticas igualitárias
em vez de políticas equitativas ou de práticas equitativas, que a gente promove a igualdade. E, eventualmente, as instituições, tal como a sociedade em geral, ainda têm algumas dificuldades a lidar com esta questão do racismo e da discriminação. E está bem posicionada para falar disso, porque entre 2016 e 2019 representou Portugal no Conselho da Europa num projeto de educação para a cidadania democrática e direitos humanos. Sim, essa nomeação vem na sequência da reflexão que eu vinha fazendo e de preocupações que vão sendo minhas, quer no contexto de trabalho, quer na produção académica, e, portanto, sim, é uma preocupação, é efetivamente uma preocupação. Mas essa discriminação racial é estrutural? A discriminação racial, se é estrutural. O racismo, eventualmente, é estrutural em Portugal. Depois vamos ver como é que a discriminação se faz, não é? Mas ela faz-se a vários níveis. Há uns níveis mais explícitos, a níveis menos explícitos, mais subtis, com mais ou menos nuances. Mas sim, existe, não podemos negá-la, não é? Mas relativamente às instituições, é preciso que o conhecimento seja produzido, que a informação seja produzida, para que seja promovida também, no fundo, alguma mudança, alguma transformação. Porque sem a produção de informação não conseguimos mudar o que quer que seja, não é? Isso são as dificuldades que os estudantes experimentam à entrada dos estabelecimentos de ensino. Depois há outras dificuldades já em contexto académico, mas aí podemos juntar as pontas com uma outra dificuldade, que é a relação com os colegas, que pode ser sempre melhorado com o tempo, mas são necessárias ações nesse sentido. São necessárias ações nesse sentido, até porque estamos perante culturas diversas. Resta saber como é que a inclusão se faz, mas eu estou convencida que, do ponto de vista da relação com os colegas, eventualmente se vai fazendo um caminho mais positivo. Porque, embora seja uma dificuldade a que eles reportam, é percepcionada como uma dificuldade, há uma outra que, se calhar, deverá merecer mais atenção por parte dos países de origem. As competências académicas adquiridas no secundário e depois uma outra que vem na sequência daquilo que nós vimos anteriormente e que tem a ver com a necessidade de suprir necessidades financeiras e que tem a ver com a necessidade de trabalhar enquanto estudam. Nós temos uma regulamentação, as instituições têm regulamentações próprias sobre como gerir estas situações dos trabalhadores estudantes, mas há de facto aqui uma dificuldade que tem a ver com isto. Há um percurso académico, um percurso escolar que é feito antes de entrar no ensino superior num determinado contexto, num sistema educativo no país de origem que pode não ter muito a ver com aquilo que é feito em Portugal, e não há mal nenhum nisso, mas há aqui dificuldades eventualmente de adaptação e de nível de competência que tem de ser trabalhado, tem de ser estudado. Temos de perceber como é que estas dificuldades académicas, que têm origem naquilo que foi aprendido ou não no ensino secundário nos países de origem, depois se revelam aqui como dificuldades maiores na frequência do ensino superior em Portugal. Mas que não é exclusivo destes estudantes, porque e não são exclusivos dos estudantes em Portugal, porque as universidades aqui em Cabo Verde reclamam a mesma coisa.
Pois, mas isso, olha, temos um pensador português que às vezes que em tempos se pronunciou sobre isto, e ele referia que qualquer dia estávamos a viver do complexo da parteira. O complexo da parteira tem exatamente a ver com o recuo que nós vamos fazendo para explicar e que ao mesmo tempo nos vai desresponsabilizando, para explicar a falta de qualidade dos jovens quando chegam ao patamar seguinte dentro do ensino superior, e vamos recuando. O secundário diz que a culpa é do primário e do básico, exatamente. O primário diz, bom, isto era muito mais fácil se todos tivessem frequentado as creches e os jardins de infância, e a dada altura estamos naquilo, exatamente, estamos na parteira. Agora, é evidente que há trabalho a fazer aqui, sem dúvida nenhuma, mas não é exclusivo dos estudantes que vêm dos PALOP ou de Timor-Leste, como é o caso deste universo que nós estudamos. Bom, os estudantes portugueses fazem um exame à entrada, não é? Nós temos informações que algumas instituições de ensino superior, provavelmente os politécnicos, que já estão a promover, já estão a fazer exames para os estudantes internacionais e a promover uma espécie de ano zero, mesmo que não seja um ano inteiro. Mas qual é a relação que deve existir entre os governos, os Ministérios de Educação de Portugal e dos países de origem para que as correções sejam feitas? Bom, do meu ponto de vista, há aqui uma questão que tem a ver, começa sobretudo com o respeito pela soberania de cada país. Há um profundo trabalho a fazer no desenvolvimento de competências no sistema educativo de cada país, mas cada país é que tem de avaliar quais são os objetivos que quer atingir, se quer ou não ter um sistema educativo universal do ponto de vista do acesso, e depois se abre as portas a todos os estudantes e aí universaliza o acesso, como é que lá dentro vai universalizar o sucesso? E quando falamos em universalização, falamos obviamente em processos de democratização do acesso ao conhecimento, do acesso à escolarização e depois do sucesso. Porque é muito fácil abrir as portas, mas depois, se não tivermos estratégias diferenciadas para realidades que são diferenciadas, que são as dos estudantes que chegam à escola, dificilmente nós iremos ter resultados satisfatórios. Enquanto esses processos educativos nacionais não ganharem outra dimensão, obviamente teremos nós, país de acolhimento, de equacionar outras possibilidades de modo a contribuir para a formação dos e das jovens que vão chegando às instituições de ensino superior portuguesas. Se é um ano zero ou se é apoio dirigido às necessidades identificadas, como, por exemplo, a disponibilização de cursos extracurriculares na área do português. Muitas vezes as dificuldades são linguísticas e são de compreensão. É o tal português académico? Pode ser o português académico, mas também pode ser o português de comunicação regular. Podemos não ter exatamente os mesmos conceitos e as mesmas expressões para uma mesma realidade. Mas aquilo que eu ia dizendo era que podemos pensar nisto, portanto são cursos extracurriculares muito dirigidos a necessidades que já têm vindo a ser identificadas, como é o caso do português, como é o caso da matemática, das competências matemáticas para áreas ou para cursos que exigem uma performance matemática e competências matemáticas mais desenvolvidas. O caso das tecnologias de informação e comunicação, muito por via de dificuldades que têm a ver com até
contextos de desenvolvimento económico, social, tecnológico, que não é equiparado nos vários países. E às vezes temos estudantes que chegam efetivamente com muitas dificuldades porque no país de origem não tiveram... Apesar da intensa atividade nas redes sociais, não é? Sim, mas não são requeridas as mesmas competências. Nas redes sociais eu sou passiva, não é? Eu não estou a criar nada. Quando eu preciso de criar ficheiros para trabalhar em Excel, em Word, por aí fora, eu posso não saber fazer isso, porque não aprendi no meu percurso escolar antes de chegar ao ensino superior. E isto acontece muitas vezes. Então, mas não é, diga. Um ano preparatório nos países de origem, um ano preparatório em Portugal, país de acolhimento, exames de aferição de conhecimentos. O vosso estudo faz recomendações, alguma recomendação para resolver e desfazer o nó? Como lhe digo, não podemos dizer aos outros países o que é que eles devem fazer. Estamos na área da soberania. A soberania de cada país, e há que respeitá-la. Não vamos dizer, olha, façam lá em um ano zero ou um ano preparatório para os estudantes que querem vir para Portugal. Não podemos dizer isto. Aquilo que nós podemos é trabalhar em conjunto para ver o que é que se pode fazer de uma forma colaborativa para que os estudantes que pretendem vir para Portugal possam vir de uma forma mais realizada do ponto de vista académico. Agora, já se desenha então acordos de cooperação nesse sentido, não é? Podemos eventualmente passar por aí, sim. Sobretudo quando, no caso concreto de Cabo Verde, o Governo, o Ministro da Educação tem declarado que o objetivo de Cabo Verde é atingir os níveis estabelecidos na OCDE, onde Portugal se encontra. Aí então a convergência tem de ser necessária. Recomenda então que haja estudos e mecanismos de colaboração neste sentido? Temos sempre de conhecer bem a realidade se queremos transformá-la, temos de conhecê-la. Então vamos lá criar instrumentos que nos permitam conhecer melhor e mais aprofundadamente. Agora, e depois a decisão, no fundo o que nós fazemos é produzir conhecimento para que a decisão seja mais informada. A decisão é sempre política. E depois vamos ver como é que ela se transforma. Se à partida a decisão é política, como é que ela depois se transforma em práticas e estratégias e metas académicas. Mas é uma área de trabalho, não diria nova, mas que tem de fazer o seu caminho, não é? Sim, não tenho muitas dúvidas, mas de qualquer modo, daquilo que eu conheço dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, assim designados, há efetivamente tem havido uma aposta grande no sentido de ultrapassar dificuldades um bocadinho ou muito advenientes dos anos de colonialismo que de algum modo colocaram entraves a um desenvolvimento mais harmonioso destas sociedades. As independências ainda não fizeram o seu caminho na totalidade, mas também é andando que se faz o caminho, não é? 50 anos depois, não é? Sim, é muito pouco. É muito pouco porque isto não anda em linha reta, tem avanços e recuos. O facto do estudante ter que trabalhar, o vosso estudo consegue constatar se há algum prejuízo do estudante que trabalha no processo educativo, nas aprendizagens? Como lhe digo, isto necessita de uma análise mais fina para percebermos se os trabalhadores estudantes efetivamente revelam mais dificuldades do que aquelas que já estão tipificadas para os estudantes portugueses, por exemplo.
Agora, é inegável que é mais difícil o percurso académico de quem trabalha e estuda em simultâneo, isso já sabemos, mas também resta perceber como é que a organização do tempo se faz, quantas horas precisam de trabalhar por dia para garantirem, não diria que é um nível mínimo de subsistência, porque eventualmente em algumas situações isto é um acréscimo no orçamento, mas não sei, não conseguimos dizer isso. Não conseguimos dizer ou como é que o facto de desempenharem atividades laborais remuneradas prejudica, no fundo, o trabalho académico. Sabemos que é mais difícil, mas não conseguimos dizer como é que essa dificuldade se revela neste sentido, neste contexto. Depois, há a conclusão dos estudos e é o problema permanecer, regressar, continuar a estudar em Portugal ou noutros países. O vosso estudo conseguiu entrar em detalhes? O nosso estudo conseguiu perceber que... deixe-me só aqui... que grande parte dos estudantes inquiridos, ou grande parte, uma fatia considerável, tem perspectivas de futuro por onde passa o regresso ao país de origem, após a formação obtida em Portugal. E aquela ideia de que querem ficar em Portugal para prosseguir estudos ou para não regressar, por exemplo, ganha aqui uma dimensão um bocadinho mais reduzida do que aquela que eventualmente se poderia pensar. E posso dizer-lhe, no caso de Cabo Verde, temos 32% dos estudantes a dizer que gostariam de prosseguir estudos em Portugal, 11% prosseguir estudos noutro país da União Europeia, um qualquer, eventualmente aqui tem a ver com as dificuldades linguísticas, não sabemos, 22% querem regressar a Cabo Verde, 19% querem trabalhar em Portugal e 12% querem trabalhar noutro país da União Europeia. Portanto, temos estes 22% que estão apostados em regressar a Cabo Verde. Resta saber como é que o tecido económico e o mercado de emprego em Cabo Verde depois vai absorver estas qualificações, não é? Quais são as expectativas dos estudantes? O vosso estudo não chegou a esse detalhe? Os próprios estudantes, os tais 22% que querem regressar, têm dúvidas? Os 22% que querem regressar para contribuir para o desenvolvimento do país, querem regressar. Mas se têm dúvidas sobre emprego fácil, difícil? Não, era uma pergunta aberta assim. O que é que queriam fazer depois de acabar a formação e obtivemos estes resultados. Se estivesse a trabalhar com dados portugueses, a estudar fora de Portugal e deparasse com esse elemento que 22% dos estudantes portugueses, apenas 22 querem regressar, ficaria preocupada? Ficaria preocupada, não por serem só 22% a querer regressar, mas pelo que isso poderia significar de ausência de oferta, digamos, para absorver essas formações e essas qualificações. Mas nós, por exemplo, em Portugal, estamos a viver uma situação um bocadinho distinta dessa, que é a seguinte.
Nós apostámos na formação, o país, o Estado, apostou na formação de alto nível, mas depois o tecido económico e o mercado de emprego não acompanharam essa aposta na formação. E o que é que aconteceu? Aconteceu a saída de jovens altamente qualificados para trabalhar noutros países e ou o panorama económico muda em Portugal ou, efetivamente, temos aqui uma dificuldade em fazê-los regressar, porque quando vão para outros países têm mais condições, têm empregos mais apelativos, uma remuneração muito mais satisfatória do que aquela que Portugal neste momento consegue oferecer para aqueles níveis de qualificação e, portanto, temos aqui um movimento ao contrário, mas igualmente preocupante. É uma área de estudo comum, não é? É uma questão que requer muita atenção por parte dos governos, não tenho a mínima dúvida, sim. Há alguma recomendação? Dos governos e dos investigadores, sim. Há alguma recomendação aos governos? Porque 22% manifesta-se uma percentagem reduzida dos estudantes que querem regressar ao país. Se calhar era tentar, não sei, um contacto mais próximo com os estudantes que saem de Cabo Verde para virem para Portugal, porque eles também dizem que o motivo ou os motivos que os fizeram sair para vir estudar em Portugal é uma maior facilidade para encontrar emprego após a formação e é a facilidade linguística. Ora, a facilidade linguística tem a ver com o facto de falar em português, mas esta maior facilidade de encontrar emprego após a formação, não sei se é em Portugal. Pode ser uma ideia romântica, não é? Pois pode. Mas tudo bem, não há, isto também se faz com idealismo e com romantismo, não há problema nenhum. Mas o choque com a realidade pode ser grande. Eventualmente, um maior acompanhamento por parte do governo a estes jovens, uma maior proximidade para perceber como é que é, eles estão a sair e depois o que é que lhes acontece? Ficam lá? Vamos lá tentar perceber como é que isto se faz. Quais são as condições que nós podemos oferecer para o regresso? O que é que eles pretendem depois de obterem esta formação de nível superior em Portugal? Mas isso eventualmente será um trabalho a fazer internamente a partir de Cabo Verde. Pois, a investigação a mando de Cabo Verde em Portugal, em cooperação provavelmente com as universidades portuguesas ou algumas. Não, ou mesmo os cidadãos cabo-verdianos que saem daí não evaporam, não é? Eles sabem onde é. O governo cabo-verdiano sabe onde é que eles estão, portanto, eventualmente criar dispositivos de um maior acompanhamento a partir da saída, para depois poder perceber qual é a trajetória e qual é, no fundo, a previsão dentro dessa trajetória de regresso. O vosso estudo olha para o género? O nosso estudo olha para o género, mas não há diferenças muito significativas entre rapazes e raparigas. A licenciatura tem mais frequência de raparigas? Ou é equilibrado? A licenciatura, não lhe consigo dizer isso assim. Nós reparamos que o Instituto de Bragança tem neste momento a maior parte dos estudantes cabo-verdianos em Portugal. Pois, isso se deve, confirma-se que se deve a acordos com as câmaras municipais? Confirma-se que é um fator importante, sim.
Mas o Politécnico de Bragança teve uma estratégia de atração de estudantes internacionais para a LOP muito, muito marcada aqui há uns anos. Sim. Diga-me o seguinte, há uma tendência mais para a formação profissional, formação técnica superior? Uma tendência como assim? Desculpe. Há mais a procura de institutos que conferem graus mais profissionais? Vamos lá ver. Portugal tem desde 2015 uma modalidade de formação que depois pode levar à frequência do ensino superior, que são os cursos superiores técnicos superiores profissionalizantes, especializados, sim, e que esses funcionam só nos institutos politécnicos. Portanto, as universidades não oferecem esse tipo de formação. O que é que se pretendeu com esse tipo de formação, na altura em que foi criada, para além de outras coisas, foi recuperar alguns jovens que andavam um bocadinho zangados com a instituição educativa e andavam um bocadinho perdidos naquelas ofertas formativas mais clássicas, mais tradicionais e que tinham a ver com um ensino, uma abordagem mais abstrata dos conhecimentos e por aí fora. E aquilo foi criado, no fundo, para propiciar a estes jovens uma segunda oportunidade de reconciliação com a instituição educativa e devo dizer-lhe que... Mais virada para o mercado de trabalho? Mais virada para o mercado de trabalho, portanto 2 anos de formação prática profissional, mas com uma articulação muito estreita com o tecido empresarial das áreas em causa, mas a seguir o que vai acontecer, e isso merece também estudo aqui em Portugal, foi esta reconciliação acaba por acontecer para a maior parte dos estudantes que, se há uma grande saída, um grande número que sai para o mercado de trabalho, também há uma percentagem significativa de estudantes que depois seguem para a licenciatura ou mesmo o mestrado. E nós já temos, de 2015 para cá, já temos números que nos permitem perceber essas trajetórias de, no fundo, reorientação, por um lado, e de reconciliação. E isto, do ponto de vista da formação e dos níveis de formação e do que é uma sociedade mais escolarizada, é muito significativo e é importante. Deixe-me dizer-lhe que os estudantes cabo-verdianos, a maioria veio para o Instituto Politécnico do Porto, depois para Coimbra, Lisboa e Castelo Branco, nesta amostra que nós temos aqui dos inquéritos aos estudantes. E sendo assim, não me admiro nada esta queixa relativamente ao clima. Aquilo que me estava a perguntar, agora perdi-me um bocadinho. Há mais procura de institutos politécnicos? Há mais procura de politécnicos, sim. Ou pelo menos estes responderam, os que responderam de 4 institutos politécnicos e a Universidade Nova de Lisboa. Portanto, isto eram os números mais significativos que nós tínhamos aqui relativamente a Cabo Verde, é onde eles estão, a distribuição é maioritariamente esta, com o Politécnico do Porto à cabeça. Mas perguntava-me se há uma frequência dos CETESP. Sim, há uma frequência dos CETESP, mas como lhe digo, também... CETESP são os cursos superiores profissionalizantes, não é? Exatamente, sim, em várias áreas, sim. E há uma procura grande relativamente a estes cursos, sim. Mesmo por parte dos estudantes cabo-verdianos? Isso teria de afinar um bocadinho aqui os dados e, como lhe disse, relativamente ao relatório final, ainda não temos os dados completamente limpos da base. E eu conto no fim de meados de fevereiro já ter o relatório final pronto a ser consultado
de uma forma aberta. Nomeadamente pelos governos de cada um dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, não é? Sim, sim, claro. Particularmente as autoridades educativas. Exatamente. Será um bom instrumento? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque nós realmente criámos um questionário com muitas dimensões para podermos cobrir junto dos estudantes a recolha de informação relativa a muitas dimensões que nos interessavam, não só para caracterizar, mas para perceber a situação dos estudantes. Portanto, eu espero que sim, que seja um bom instrumento de trabalho. Pois é um estudo, entendo que esse estudo foi encomendado pelo Ministério da Educação de Portugal. Eu estava a querer saber se considera que o estudo pode ser um bom instrumento de trabalho para os Ministérios de Educação nos países de origem. Eu penso que sim, porque tem informação importante para perceber qual é a situação dos jovens que saem de cada país quando chegam a Portugal. Não tenho muitas dúvidas sobre a utilidade e a importância do estudo, sim. Considerando a sua trajetória académica, o que é que retira pessoalmente do estudo? Sem preocupações de ser politicamente correta. Isso é um grande desafio. O que é que eu retiro pessoalmente? Pessoalmente retiro uma satisfação intelectual porque conheci melhor esta população, no fundo, a situação desta população, que muitas vezes passa despercebida, um bocadinho anónima, um bocadinho cabisbaixa nas instituições, mas que afinal, quando cá está, e o percurso que faz até chegar aqui, significa que valoriza o ensino superior português. Depois, retirei também a ideia de que é necessário olharmos para esta população e perceber de que modo é que podemos ter estratégias mais consentâneas com princípios de inclusão. E eu costumo fazer este paralelo a seguir ao 25 de Abril, em Portugal, a escolaridade obrigatória estava em níveis muito baixos, não era frequentada pela maior parte da população e o que acontece com a democratização é, de facto, um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há pouco. Vamos abrir a escola para todos, vamos criar o acesso, garantir o acesso universal, gratuito, obrigatório, e isto fez parte do ADN da Revolução de 25 de Abril de 74. Democratizar o acesso à educação. Mas o que é que aconteceu a seguir? Aconteceu que a escola vai abrir as portas a públicos para os quais não estava preparada, digamos, não é? Dificuldades de aprendizagem, dificuldades económicas e outras que vão sendo transportadas para dentro da escola, e a escola em Portugal teve de se organizar para garantir que, e ainda não garantiu na sua totalidade, que o acesso à educação universal não chega para construir a igualdade de oportunidades. O que é que isto significa? Ou significou? Significou que tivemos de ir pensando em estratégias de promoção do sucesso. Para quê? Para torná-lo também ele democrático e universal. E esse é o grande desafio. Agora, porquê? Porque as instituições do ensino superior em Portugal têm, no fundo, já criaram as suas rotinas relativamente a um público que é o público português. Já sabemos quais são as características do ensino secundário, o que é esperado, o que é que nós podemos dar, e ainda assim não garantimos ao nível do ensino superior taxas de sucesso de 100%, não é? Portanto, o que é que está a entrar agora no ensino superior em Portugal? Está a entrar
população à qual o sistema educativo não estava habituado. Educativo ao nível superior. E, portanto, temos também de pensar em estratégias internas de promoção de condições de aprendizagem que facilitem efetivamente uma aprendizagem positiva e que promovam o sucesso destas populações que estão a entrar de novo. Muito bem. Cristina Gomes da Silva, agradecemos por ter encontrado tempo para falar um pouco sobre o estudo sobre estudantes oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste que frequentam o ensino superior em Portugal, estudo apresentado no passado dia 15 e que vai ser tornado público de forma acabada em fevereiro. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Às 23h01. Vamos então dar início ao Última Hora. Última Hora. Passamos em revista o dia que termina. Recuperamos as notícias mais relevantes no plano nacional e internacional. Apressamos o dia que aí vai. Última Hora, de segunda a sexta-feira, na RCP.